Boa noite. Hoje nós estamos aqui no projeto Vivências Superdotadas. Nós somos um coletivo de superdotados que tem um projeto com um grupo de WhatsApp, uma comunidade de WhatsApp para acolhimento, página do Instagram, TikTok e YouTube. E a nossa ideia é divulgar conteúdos dos superdotados para superdotados. Então todos somos superdotados, não somos profissionais, mas estamos aqui para compartilhar as nossas vivências e as vivências de pessoas que seguem a gente para a comunidade geral e principalmente para a comunidade superdotada. Hoje a gente vai receber então o Beto. O Beto, ele é o idealizador do nosso projeto e ele vai contar um pouquinho sobre ele. O Alberto José, ele é carioca, tem 37 anos, graduado em musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música, com formação em abordagem plurimodal em musicoterapia, atua como guitarrista em vários estilos, tem 3 livros de poemas publicados, um álbum de blues e um EP de rock progressivo, disponíveis nas plataformas digitais. O Beto, ele faz o perfil polímata, então ele tem várias habilidades, e aí hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele, tanto sobre a vida dele como superdotado, a trajetória, quanto sobre as questões de dificuldades e a parte profissional, certo? Então, boa noite, Beto, bem-vindo. Obrigado aí, é sempre uma honra, assim. Agora eu tô do outro lado, né? Muito louco. Às vezes é estranho. É bacana, gostei de você apresentando isso aí, tá contratado. Bom, né? Então, Beto, para começar, a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber. Essa lua na testa. Cadê ela? Ih, aqui. O motivo que me levou à avaliação e identificação não foi maneiro. Eu não estava muito bem. Estava com alguns comportamentos de risco e com uma certa rigidez que eu não conseguia mudar eles. E eu estava me colocando em risco com muita frequência, que dá para chamar tecnicamente de tendência suicida. Para conseguir mudar esses comportamentos é que eu busquei avaliação. Quando confirmou a hipótese e eu vi que isso fazia sentido, que realmente eu não estava dando conta de mudar meus comportamentos de risco. Eu comecei a tentar adotar estratégias, adaptações, claro, acompanhado por profissional, etc. Eu dei uma sumida dos treinos de Kung Fu. O grão-mestre, eu encontrei ele na rua, ele indo no mercado, ele falou, pô, cara, vai lá em casa, a gente conversa. Eu fui lá, aí ele conversou comigo e ele falou, cara, para te ajudar nesse processo de mudança, seria bom você ancorar no visual, com alguma coisa. Ele imaginou que eu ia fazer a barba, cortar o cabelo. Eu acho que ele imaginou qualquer coisa. Mas eu já estava pensando nisso, né? E fazer a tatu. E é legal quando tem uma coisa na tua testa, você não esquece, não. Mesmo que você esquecer, todo mundo te lembra. Então é algo para lembrar, não, eu sou diferente, eu tenho coisas diferentes, eu preciso mudar algumas condutas, senão vai ficar perigoso. E então, meio que isso foi uma estratégia para eu ter essa conscientização, para não entrar em negação, porque seria perigoso para mim. O contexto que eu fiz a tatu foi engraçado, que ninguém sabia que eu estava pensando nisso, só eu. E eu não falei para ninguém. Eu sei que eu estava fazendo curso, estava fazendo um grupo de estudo, e nem minha esposa sabia. Eu falei para ela, eu vou lá embaixo rapidinho e já volto. Quando eu voltei, eu já estava com a tatu, assim. Ela levou um susto. Aí todo mundo levou um susto. Era o primeiro dia de um grupo de estudo de aba, e o pessoal, cada um se apresenta. Eu sou fulano, sou psicólogo, eu sou ciclano, sou... Aí daqui a pouco, eu sou Alberto e eu acabei de tatuar uma meia-lua na testa. É muito estranho como as pessoas reagem. Mas eu meio que precisava provocar isso, por questões internas minhas. Fazer as mudanças, né? Começar as mudanças. Virou marca registrada. Virou meu nome. Todo mundo só me chama de Dalu. Mesmo quem não me conhece. E Beto, conta pra gente um pouquinho, até depois que quando a gente abrir do livecast para perguntas, se a mãe quiser complementar, um pouco da sua infância, adolescência, como que foi o processo, porque você teve identificação tardia, né? Como que foi crescer sem saber da identificação? Bom, nos anos 90, a informação que se tinha era muito precária, né? Por mais que eu mostrasse alguns indícios de um aprendizado mais rápido, nem eu mesmo vinha como algo diferente. Eu fui adiantado na escola há 1 ano, por causa de aprender a ler sozinho, mais rápido, e eu não entendi o espanto das pessoas com isso. Eu achei que as pessoas já sabiam. Eu não sei com que idade eu aprendi a ler, mas eu sei que foi antes dos 5 anos, talvez com 3 anos, mas eu não sei exatamente, talvez até antes dos 3 anos. Eu não me destaquei durante o primário. Eu, pelo contrário, era tido como um cara distraído, desorganizado. Só não era bagunceiro, né? E quando eu estava na 4ª série, eu fui estudar para tentar um concurso para uma escola militar na época. Eu lembro que a minha mãe era professora, minha mãe é professora de matemática, tinha algumas amigas professoras.
A gente fez algumas aulas particulares, eu e alguns amigos, filhos de outras professoras também. Eu sei que a gente não passou, mas aí começou essa coisa de estudar para concurso, né? Quando eu estava na quinta série, minha mãe me levou num curso preparatório, já no meio do ano, para colégio militar. E eu nem queria muito fazer, e eu fui assistir uma aula, teve uma prova no final, uma redação, e eu fui fazer uma aula experimental, né? E acabou que minha nota foi a maior nota, o pessoal do curso ligou para minha mãe e falou, pô, não, traz ele aqui que ele tem muita chance de passar. Nesse curso, a galera já estava estudando desde o início do ano, entrei no meio, eu já estudava, né, com a minha mãe, já estava bem adiantado. Não tive classificação no colégio militar na época, né? Mas eu passei por umas 40 e poucas vagas, eu não entrei. Eu fui aprovado e fui quem foi mais longe de todo o pessoal do curso. Então eu tive o primeiro destaque, mesmo entrando só do meio para o final do ano, assim, estudando aí 2 meses e pouco. Aí meu ginásio deslanchou, eu tirava 10 em tudo, principalmente exatas, né? A parte de humanos não era bom, não. Eu tinha aí 13 anos de idade, né? E eu passei pro colégio naval. Percebi que eu era o aluno mais novo da turma. Tinha acabado de fazer 14 anos, era a idade mínima, assim. E a maioria tinha 17, 18 anos. Não quis ser oficial da Marinha e tal. Aquela do eu era uma criança promissora e... Eu acho que eu tinha muitos colegas superdotados. Eu acho que é questão muito da personalidade. Eu gostava de muitas coisas. Eu não sei se as minhas dificuldades executivas gritaram. Acho que o ambiente deve ser um pouquinho mais hostil, né? Não sei, eu nunca estudei em escola militar, mas pensando que em escola regular já é meio hostil, numa militar acho que deve ser até um pouco mais, não? De cultural mesmo. Mas a minha dificuldade não era tanto com isso, não. Com essa rigidez, era gente gritando na minha cara o tempo todo, mas, assim, você se adapta a isso, é um teatro. Eu tinha uma certa dificuldade com rotina, sei lá, eu ia fazer exercício meia-noite, aí não dormia mal, eu tentava fazer umas mudanças, eu queria estudar algumas coisas por conta própria, eu lembro que eu peguei um livro de geometria espacial, que manter a apresentação pessoal, o sapato engraxado, a farda limpa. Pô, eu tenho dificuldades executivas e eu tinha apelido de apagado, que eles chamam o cara que é desligado, né? Aí isso lá era uma coisa, imperdoável, né? Em algumas coisas eu não me adaptava bem. Tem muitos colegas também que tinham suas dificuldades e seguiram. Eu acho que no final é uma questão de escolha, sabe? E ele é superdotado também? Seu irmão? Tem mais alguém da família que é? Identificado não, mas é doideira porque eu tinha tudo para acreditar que eu não sou superdotado, porque eu sou o currículo mais fraco. Assim. Ele tem 3 faculdades, tem mestrado, está fazendo mais uma pós agora, tudo na área de exatas. Então é aquele currículo que você olha assim, esse é o superdotado de verdade. Inclusive meu sobrinho está sendo avaliado de 4 anos, está dando um trabalhinho. E a minha esposa também tem a carreira muito mais eminente assim que a minha. E o tema da live eu esqueci de falar. O tema hoje é justamente a questão do só superdotados, né? Os superdotados puros. Porque existe aquele mito, né, famoso de que não, mas superdotados que não têm 2E, não têm outras comorbidades, eles não têm problemas, eles estão ótimos e protegidos. E estamos aqui para falar que talvez não seja bem assim. O superdotado que não tem um transtorno associado não é o último biscoito do pacote. Se você não tem prejuízos significativos a ponto de ser dito que você tem um transtorno, não quer dizer que você não tenha prejuízo nenhum. Não quer dizer que você não tenha dificuldades. Para o médico carimbar lá no laudo que você tem um transtorno, tem implicações legais, tem direitos, então é muita responsabilidade. Isso não pode ser feito levianamente, entendeu? Pelo que foi entendido na minha avaliação, eu não preenchia os critérios para ser laudado com um transtorno. Mas o superdotado que disser que não tem nenhum traço autístico ou que não tem nenhum traço de TDAH, eu acho que tem alguma coisa errada. São condições que se parecem. Na verdade, a superdotação ela está mais próxima do autismo e do TDAH do que do neurotípico. Então, é muito bizarro falar que o superdotado, entre muitas aspas, só superdotado, ele não tem nada, ele não tem prejuízo, só tem vantagem e etc. Que é um mito. As pessoas idealizam que é como se fosse um neurotípico mais inteligente. Não tem como. Vai ter os traços de personalidade, vai ter aquelas características emocionais de quem é superdotado. Não tem como não ter. E também tem as questões de como é a vida da pessoa, como ela vivencia cada processo e pode ter traumas.
sabe? Isso também vai direcionar como ela vai ser na vida adulta, né? A gente tem um olhar, né, tradicionalmente, muito para a criança, mas a criança cresce e alguma coisa pode não ir bem nesse processo. E como o superdotado é uma pessoa, tá sujeito aí, né? No meu caso, eu cheguei a ter uma depressão, ter ansiedade, cheguei a ser medicado na adolescência. Como qualquer pessoa, eu estou sujeito, mas tem meus traços de personalidade e podem não ajudar muito às vezes, vamos dizer assim. Não, e assim, até pensando em crianças mesmo, na verdade, na superdotação tem a questão da sincronia, né? Então, a criança, ela tem um entendimento, uma maturidade cognitiva que não é comum à maturidade emocional, então acaba tendo esse prejuízo, assim. Não tem como você com 5 anos funcionar como uma criança de 10 e ter um emocional de 5 e não dar um choquinho ali nunca. É um negócio que é impossível. E até as pessoas mesmo, né? Às vezes falam com o superdotado como se ele fosse um mini adulto mesmo, né? Como se, porque ele entende, então eu posso jogar conteúdos que eu usaria para uma pessoa com mais idade para uma criança. E isso já começa, né? Já vem dali a boa parte das questões que já predispõe, na verdade, o superdotado até alguma questão emocional, psicológica e tudo mais. Sim, assim, eu não posso considerar que eu tive uma criação abusiva. Questão de mundo mesmo. Sei lá, os meus pais dão muita importância, davam, né, meu pai já faleceu, mas era muita importância dada ao estudo, porque eles viam como a maneira deles conseguirem coisas melhores na vida, de ter alguma ascensão social, vindo de uma origem um pouco mais difícil. Aí, para eles, o que era importante, mais do que comprar um carro novo, mais do que ter uma casa melhor, era eu e meu irmão termos um bom acesso a estudo, a livros, a aulas, a cursos. Então eles estimularam muito isso. Eu, de alguma forma, tive o estímulo extracurricular, né, para aflorar essa parte que apareceu muito, né, de exatas e de linguística. E era notado, assim, os professores notavam, eu realmente tinha um destaque. Eu não sei se seria melhor se fosse diferente, mas também não cabe questionar. Não de educação, do ensino, de ter os estímulos, mas da forma como o superdotado, sei lá, de 5 anos, ele acaba sendo tratado por ter o cognitivo de uma criança um pouco mais velha, como se ele fosse realmente mais velho. Então ele acaba absorvendo demanda que não Eu era. entendi. O meu pai às vezes tinha umas conversas um pouco fora da curva comigo. Aí eu lembro que já rolou de eu tentar conversar alguns assuntos com os colegas e meio que ser isolado, assim. Eu fui aprendendo a esconder meus interesses. Eu aprendi a desenvolver essa sociabilidade, mas eu aprendi a fazer muito isso mascarando meus interesses. Entendi que algumas coisas eu não posso conversar sobre, porque é muito particular meu, sei lá. Meus amigos não leram a Odisseia de Homero 3, 4 vezes. Essa é coisa minha, eu gosto. Todo mundo vai achar esquisito. Mas aí eu não vou conversar com ninguém sobre a Odisseia de Homero. Tá ok. Eu meio que fui aprendendo como me socializar, mas com alguns traumas. Rolou, assim, algumas coisas e meio que eu fui aprendendo a lidar. Tipo isso. Você já tinha falado um pouco, mas com relação ao contexto que você foi atrás da avaliação e da identificação, como que foi tudo isso para você? Como é que foi esse processo? Eu já estava com 35 anos, eu estava pegando muito trampo, eu tô trabalhando na clínica, né, como musicoterapeuta, e eu já, eu vinha fazendo análise, já estava há uns 5 anos quase fazendo análise. Alguma coisa não encaixava, alguma coisa não fechava, porque que eu tinha algumas dificuldades. Eu já fiz algumas adaptações na clínica de abrir menos horários, eu via que eu não dava conta. O meu pai estava muito doente, estava com câncer avançadíssimo. Eu fiquei com sequela do pós-Covid, volta e meia eu tinha que voltar numa emergência, tomar medicação pesada na veia, nebulização, essas coisas. Rolou de um parceiro falar que um cantor estava precisando de um violonista, de um guitarrista, para viajar. E assim, eu estava com a vida toda contra fazer uma loucura dessa, né? Mas é claro que eu aceitei. E eu tinha que pegar um repertório de quase 60 músicas, e eu tinha tinha umas 3 semanas, ia ter meio ensaio só, que ele nem passou todas as músicas, ia pegar a estrada porque o cara que ia se mudar, o cantor ligou pra mim, eu tava na fila da emergência do hospital, eu fui trabalhar e voltei porque eu tava passando muito mal.
Aí ele falou, pô, Beto, eu tô precisando de você, não me deixa na mão, não. Aí eu falei, tá, eu tô aqui na fila da emergência, mas tá tranquilo. Nesse dia eu passei umas 8 horas no hospital, assim. E aí é claro, né, que eu peguei. Mas era muita coisa para conciliar. E eu ainda queria ter outras bandas. Viajava no fim de semana, ou tinha show, acordava às 5 e ia dormir às 5. Acordava às 5 para ir pra clínica, trabalhava, sei lá. Aí de noite ia tocar, voltava dirigindo, ainda dava carona para uns amigos da banda às vezes, e aí eu tava batendo às vezes sono no volante, mas também, né, eu tava forçando muito a barra e minha saúde não tava boa para isso. Aí o meu pai veio a falecer, eu tentava sair com a minha esposa no dia de semana, porque fim de semana eu tava pegado, né, eu lembro que a gente foi num restaurante muito sofisticado aqui perto de casa que a gente botou o apelido de Baratas. Sempre tinha emoção nesse restaurante. Aí a gente foi num dia desse de emoção, a gente lá tomando um vinho no Baratas. Aí eu tava falando que eu notei que o cantor dessa banda era autista. Tinha muita característica de autismo, vamos botar assim. Não era diagnosticado. E eu trabalhando com autismo todo dia, eu falei, pô, ele precisa se cuidar, né? Não sei. E era um excelente cantor, acho que um dos melhores que eu já trabalhei. E eu lembro que um amigo foi identificado com autismo e um outro amigo, eu lembro que tinha falado com TDAH, eu vi essa galera tendo identificação tardia, né? E eu falava assim, pô, mas eu não pareço não estar nesses quadros. Aí eu conversei com a minha esposa, pô, será que eu não sou autista também? Porque, pô, eu sou meio diferente, eu sou meio esquisito, sou meio excêntrico também. Aí ela, só que detalhe, a minha esposa é neuropsicóloga, é muito especializada, ela dessa área de psicometria, tem mestrado, doutorado em testes, ela dá formação para neuropsicólogos em pós-graduação, é professora desse departamento no FRJ, e aí ela, olhando assim como se ela já soubesse tudo há muito tempo, aí falou, não, o seu histórico aponta mais para outras habilidades. E já tinha falado comigo antes, mas eu nunca levei a sério. Aí eu pensei, cara, o que isso tem a ver com outras habilidades? Aí ela me falou, você está com comportamento de risco. É melhor você procurar uma avaliação antes que seja tarde demais. E eu tenho outras coisas também meio diferentes, assim, sei lá. Eu não consigo ir para uma praia e ficar parado ali de boa, eu sou muito agitado. Eu faço uma trilha de 3 horas até chegar numa praia, e em 5 minutos eu já quero fazer a trilha para voltar. Eu tenho essa agitação psicomotora. E eu tenho todo um perfil que é difícil. É até parecido com o seu um pouco, Gil. Mas superdotada pura. Aí eu fui pesquisar, aí caí aqueles vídeos do Jean Alessandro, né? Mas eu fui vendo várias pessoas, claro que eu mergulhei fundo, assim. E tudo me acrescentou um pouco, eu fui vendo que não era só inteligência, realmente, que tinha algumas coisas de personalidade, de comportamento. Aí eu falei com ela, você devia me avaliar. Ela falou, não, eu não posso te avaliar, eu sou sua esposa. Isso já é um perfil padrão. Aí eu falei, então me indica alguém. Ela ficou, pô, mas eu conheço todo mundo da neuropsicologia do Rio de Janeiro, eu vou te indicar. Aí a pessoa vai saber que você é meu marido. Aí teve uma certa resistência e depois ela me indicou uma profissional, que foi muito boa. Inclusive eu descobri que eu tinha um paciente em comum com ela, um caso de AVC que ela também avaliou. Foi uma avaliação mais rápida. Aí quando eu vi lá, né, eu fui na devolutiva e saí olhando o laudo assim. Aí eu olhei assim, QI total 128. Aí eu falei, 128? Eu já vinha pesquisando, né? Aí eu falei, então eu não sou. Eu pensei, pô, que bom, né? Escapei por pouco. Pô, que sorte que eu sou neurotípico. Aí ela, não, você é assim. Aí eu, pô, como assim? É menos de 130. Aí ela me explicou a teoria do Renzulli, os outros índices que eu tinha pontuado bem mais do que 130, explicou que eu tinha algumas diferenças, meio que me deu uma explicação. Eu não entendi muita coisa na hora, porque eu estava num momento de uma ansiedade muito sinistra. Eu tive indicação psiquiátrica até, e eu não estava nada bem. E foi até nesse momento que eu saí da banda, né? E eu não estava em condição nenhuma de continuar. Eu deixei todo mundo preocupado. Eu tomei consciência que eu estava realmente com tendência de Vasco, né? Falar assim para não dar gatilho. Aí eu precisava evitar o Vasco. Meio que foi um momento de muita ansiedade, porque esses comportamentos não dá para mudar assim de uma hora para outra. É todo um processo, né, de adaptação. Só por critério de curiosidade, mas é porque eu tenho uma história meio parecida, né? Funciona meio parecido. A questão da terapia, que você falou que estava 5 anos em terapia e parece que não ia. Era terapia também para ansiedade ou era alguma outra coisa que, tipo, não evoluía? Eu não diria que não evoluía. Eu diria que foi importante e até graças a esse processo eu cheguei
no ponto de buscar avaliação. Eu fiz análise lacaniana e o analista falou que ele, inclusive, já atendeu pacientes superdotados e ele disse que não se surpreendeu com o resultado, que já imaginava que eu fosse superdotado. Quando eu estava no processo, ele me perguntou como eu estava me sentindo. Eu falei, cara, estou me sentindo muito mal. Aí ele falou, você está se conhecendo melhor, isso é bom? Eu falei, cara, não é bom, não estou bem. Tipo, era uma agonia muito grande. Sabe quando você está com uma dor muito sinistra, você está passando muito mal, você quer tomar qualquer coisa que te dê algum alívio daquilo? Sim. Eu lembro que eu saí da minha avaliação chorando do resultado. Eu não chorei na hora, sim, mas eu lembro que eu estava muito mal, eu fiquei muito mal por um bom tempo. Eu fui no psiquiatra, ele me passou até um remédio que não era um controlado, era um remédio homeopático. Eu fui melhorando um pouquinho, usei um óleo essencial, fui fazendo uma prática meditativa, tomando chá de camomila. Eu fui fazendo tudo assim que pudesse, exercício físico, né? Levou um tempo, sabe? Levou um tempo para aquela ansiedade passar. Não foi tranquilo, não. Você estava falando com relação à questão da aceitação. Com relação a isso, o que mudou na sua vida depois da identificação? É meio confuso pra gente. Eu não sabia nada de superdotação. A minha ideia era as ideias do senso comum, que são muito equivocadas, né? Então eu achava que era só uma pessoa inteligente, etc. Era o estereótipo do estereótipo. E aí eu meio que comecei do zero a pesquisar tudo. Assim, eu vi muitas horas de palestra. Tinha muita palestra no YouTube por causa da pandemia. Teve vários congressos que foram feitos online e colocados disponíveis, assim. Eu vi até dessas teóricas, Ângela Virgolin, Maria Lúcia Sabatella. Eu vi palestras de todo mundo. Instituto Cognos. Eu mergulhei, assim... Aí, se alguém, qualquer coisa que eu pudesse ler sobre, eu lia e tal. Conheci depois de um tempo, foi no dia que eu fiz a tatu. Eu conheci uma pessoa que participava da comunidade do Felipe, e eu comecei a trocar com a galera trocava artigo, livro, aí eu lia tudo, eu mergulhei fundo, assim. Eu também fui entendendo com o processo terapêutico, eu troquei de terapeuta nessa época, eu fui fazer terapia com uma pessoa que é neuropsicóloga, que é especializada, e é da linha da Gestalt. Eu estou até hoje com ela. Aí fui entendendo as adaptações que eu precisava fazer. Eu fiz algumas adaptações do tipo, eu acordo todo dia às 4 da manhã, de segunda a sexta. Essa é uma das adaptações que eu faço. E eu dou conta disso. Eu não uso mais carro para ir para o trabalho da clínica, no caso. Porque eu sentia muito sono em vias expressas, tipo a 90 por hora, 100 por hora, 110. Foi um comportamento... não dá para não chamar isso de tendência de Vasco. Foram algumas adaptações, vamos dizer assim. Eu diminuí mais ainda, fui diminuindo mais ainda a minha carga de trabalho. Vira uma chave, né? E meio que você se compromete também. Agora preciso mudar alguma coisa. Tipo isso. Ou vai agora ou não vai mais. E fala um pouquinho das suas dificuldades executivas, Beto, que a gente comentou meio por alto, o que acontece, o que você tem de dificuldade, como que funciona. Uma das minhas dificuldades que grita muito é a disgrafia. Minha caligrafia é pouco ilegível. Eu tenho dificuldade na motivação para as coisas que eu preciso fazer. É desregulado isso. Às vezes eu pego uma coisa mais complexa, mas que eu não deveria estar fazendo naquele momento, e aquilo me envolve muito, e eu me enrolo para dar conta das coisas que eu preciso fazer, da rotina. E aí, do nada, eu tô com um livro de poesia novo para publicar, mais uma banda, e eu nem sei quantas eu tô. Eu me enrolo todo, zoo meu sono, às vezes me alimento mal, mas eu dou conta do que eu preciso dar conta. Eu não entrego fora do prazo que eu preciso entregar, relatório, documento. Eu chego na hora, não me atraso. Por esse motivo, eu não fui diagnosticado com TDAH, né? E faço as coisas até com certo perfeccionismo. Eu meio que fui tomando consciência de que tudo eu preciso de uma estratégia para conseguir me adaptar, e eu meio que faço de uma maneira autônoma isso, né? Eu tenho uma restrição alimentar muito forte. Eu sou intolerante a glúten, iodo e bromo. Eu tenho uma dermatite herpetiforme. Aí eu também sou vegetariano e evito leite e derivados. Eu evito alguns legumes, tipo, eu não posso comer repolho. Tem restrições assim. Mas faz suplementação ou não? Não faço, mas eu faço uma alimentação muito rigorosa. Se eu te falar das coisas que eu faço, você vai dizer que eu sou monge mesmo. A disciplina que eu tenho, e eu não saio da rotina alimentar, não saio das minhas restrições. Às vezes eu só não acho que eu posso comer. Mas se precisar ficar com fome, mais de 12 horas eu fico. E continuo trabalhando.
O que Mas e aconteceu aí, na ontem... importância tem que ter toda a cozinha separada para não ter contaminação Não, cruzada, ou não, isso você não precisa. não, isso não. Tipo, ontem eu não consegui me planejar para essa viagem que eu fiz para tocar. Aí ontem eu fiquei muitas horas sem me alimentar, assim. Eu não consegui, tipo assim... É coisa que, se você pensar, qualquer pessoa consegue dar um jeito. Às vezes eu não consigo dar um jeito. Isso prejudica a minha saúde. As coisas simples, eu preciso passar na farmácia para comprar um remédio que acabou, eu preciso continuar tomando. Passa um mês e eu não vou. E a farmácia é aqui do lado. Eu tenho um problema um pouco diferente com isso. Eu vou comprar uma coisa, eu esqueço que eu fui comprar, compro um monte de coisa que eu nem precisava, e aí eu lembro que eu esqueci o que eu tinha que comprar, e aí eu vou e compro mais coisa. Eu faço as coisas muito de improviso, eu não consigo planejar muito. Nem minha carreira, nem meu casamento eu planejei muito, para você ter noção. Ah, tá, eu compro o que já tinha. Pô, isso aí é mais grave, hein? E eu tenho umas dificuldades que é para marcar uma consulta médica. Caraca, eu tive que adiar a consulta porque eu não consegui fazer exame. Eu entrego tudo no prazo, chego na hora, etc. Quando eu tenho que cuidar de mim, eu não consigo. Olha, eu não consigo fazer um exame de urina. Isso é muito louco. E ainda se dizem superdotados? E ainda me digo superdotado. Como é que que absurdo, né? Eu não deveria. Não sou digno. Conta um pouquinho, Beto, da questão da espiritualidade, que eu sei que você também deu umas migradas de religiões e tem uma coisa um pouco mais... Eu sou de uma família católica, vou dizer que não muito praticante, mas tinha algumas pessoas mais praticantes que outras. E teve um momento que eu fiquei muito católico, nessa época do ensino médio. Tinha uma capela dentro do colégio, eu ia, participava do grupo católico, tocava violão às vezes. Foi ali que eu fui começando a aprender a tocar violão. E até depois que eu saí, eu ia na igreja todo domingo. Eu nem precisava ler a folha da missa, que eu já sabia as respostas de cabeça. E eu fiz crisma, etc. Era bem envolvido. Mas aí eu fui desengajando, eu fui questionando as coisas, ainda na adolescência, e eu fui lendo Nietzsche, aí fui lendo um monte de coisa, e fui desengajando, fui vendo o lado ruim, né, do cristianismo, questionando a história, fui vendo as questões da história, da Idade Média, fui refletindo e fui desengajando, e meio que fiquei meio agnóstico. Mas chegou num certo momento que, vamos dizer que eu tive alguns problemas, e aí eu fui procurar as pessoas que entendiam mais do que eu, procurei pessoas da Umbanda, da bruxaria, até cristãs, né, evangélicos, e todos me deram dicas importantes. A ajuda que eu tive maior na época foi da bruxaria, e eu fazia yoga na época, e também o professor de yoga me ajudou muito. Eu fui orientado, você precisa procurar algum lugar para... alguma egrégora, vamos dizer assim. Sim, sim. E eu procurei o hinduísmo, eu frequentei o ashrama por um bom tempo, eu gostava muito até do Swami, do monge, né? Meio que eu fui dando prioridade ao trabalho, assim, com o tempo. Eu cheguei a meditar todo dia, era bem disciplinado também com as práticas. Cheguei a cogitar ser monge, só que ia precisar terminar meu namoro e ir para a Índia. Aí eu pensei, melhor não. Com o tempo eu fui dando mais importância ao trabalho. Eu não cheguei a ter iniciação. E depois eu comecei a pesquisar um monte de coisa. Fiquei com o YouTube, né? Sim. E eu ouvi um monte de audiolivro, é um assunto de muito interesse. Aí eu vejo todo tipo de coisa que você imaginar mesmo, assim. Desde magia, kardecismo muito ultimamente, né? Até de coisa de satanismo eu fui pesquisar. Eu li o livro do Anton LaVey, da Bíblia Satânica. Eu li o livro da Lei, da Telemann, né? Do Crowley. Todo tipo de coisa mesmo, porque eu quero conhecer tudo. Mitologia já era meio que um assunto meio de hiperfoco. Eu frequentei paralelo com a identificação, eu comecei a frequentar uma casa de socorro espírita, que me ajudou bastante também. Assisti todas as palestras, tem um programa de palestras e os tratamentos. No final, falaram que eu preciso, como é que diz no kardecismo, que eu estou devendo, né? Eu preciso trabalhar. Não precisa ser lá, mas em algum lugar eu preciso fazer algum trabalho. Desenvolver, trabalhar. E aí eu me comprometi, amanhã eu vou na primeira entrevista. Não sei como eu vou me sair nisso, mas eu vou começar a seguir um caminho de verdade, assim mesmo, né? E de desenvolvimento. Tá do Centro Espírita? Na casa espírita, na casa de socorro, né? Casa Ramatiz, né? Tá. É mais espiritualista o Ramatiz, né? É espiritismo universalista, que eles chamam. Tem muita coisa de cristianismo, que é a linha, é o principal, né? Sim. Mas também dos clássicos do espiritismo, mas pega também conhecimentos orientais. Assim, muita coisa diferente. Tem palestra TED.
coisas de literatura, bem bacana. Quando eu trabalhei no kardecismo era na federação mesmo, né? Que é bem Aí, um quadradinho, falta não sei quantos anos de escola para poder trabalhar e não sei o que, não sei o que. Eu acho que pelo menos para mim foi um pouco mais restritivo. Tanto que eu não fiz. O próprio o Ramatiz não é um autor muito bem visto nesse meio, assim, né? Eu me identifiquei. A minha esposa também frequentou, mas eu acho que eu me identifiquei mais, assim, né? Eu já li vários livros e eu gosto. A Gisele perguntou se é para desenvolver a mediunidade, né? E Sim. no caso é isso, só que eu vou desenvolver primeiro a parte do passe. Todo mundo começa por aí, depois eu não sei se eu vou fazer download, se eu vou dar palestra, se eu vou fazer leitura, se eu vou entregar senha para a galera. É qualquer um desses trabalhos que eu vou fazer. Mas aprender a dar passe já é desenvolver. Às vezes está lá dentro, só de estar lá dentro a gente já está trabalhando. O que você for fazer depois eles resolvem. Pois é, mas tem gente fazendo bem em todos os lugares. E todos os lugares tem gente fazendo mal também. Mas são as provas, né? Como que veio a ideia do projeto, Beto? Eu percebi a carência de vídeos de superdotados falando de si. Só tem especialista falando como é o superdotado, como o superdotado se sente. Muitos desses especialistas são superdotados e não falam de si. Uma que eu vi que eu achei muito bom foi a Poliana Raquel. Ela fez uns conteúdos falando dela. A Denise Breiro, eu adoro ela, mas eu vi uns 50 vídeos dela até ver um que ela disse que ela também é superdotada. Geralmente nem isso eles dizem. Até o Jean Alessandro, muita coisa, a maioria dos vídeos ele não fala que ele é. Tem um gap da galera falando de como é seu dia a dia. Eu fiz uma playlist no meu canal e mandei para vários amigos. Eu fiz um post no Instagram também. Eu não fiz muita coisa, não virei um influencer. Mas eu fiz essas coisas e eu vi que as pessoas se interessaram muito. Como os meus canais não são para isso, eu pensei, vou ver se a galera quer fazer coletivamente. Então agora a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou começar com a Tarin, que fez a primeira pergunta. Olá, boa noite. Vou deixar a câmera fechada que eu não estou em casa, estou no carro. eu fiquei bem curiosa e bem interessada para saber sobre a questão da linha terapêutica que tu fez, porque eu tenho o autismo e o TDAH junto, né? Então, em relação ao autismo, eu sempre ouvi dizer que a teoria cognitivo-comportamental seria a linha mais indicada. Eu não sei se isso muda de neurotipicidade para neurotipicidade, se a superdotação não é isso, ou se tu concorda ou não concorda. Só que eu vi que tu falou que tu fez psicanálise, tu gostou muito, mas que o que tu realmente achou que fez grande diferença para as tuas adaptações mesmo seria Gestalt. O que eu queria saber é isso, assim, né? Se tu acha que tem uma linha melhor, se é igual ou diferente pro autismo. Porque, de qualquer modo, tu entrou na questão de adaptações. Então, acho que essa parte aí, ela talvez tenha uma conexão ali com o autismo, até com o TDAH também, né? Porque eu acho que os três são neurotipicidades que precisam de adaptações. É isso, entender, assim, como que tu enxerga essa questão da linha terapêutica para cada caso, né? E para a superdotação também especificamente. Foi bom eu ter feito a análise lacaniana, foi muito bom para várias coisas. Eu acho que o que fez muita diferença mesmo foi a avaliação neuropsicológica e a identificação, que aí foi muito autoconhecimento de uma vez. Qual a minha opinião? Eu não gosto dessa discussão entre linhas teóricas, porque eu acho que todas também têm coisas boas, eu acho que vai muito do profissional que está atuando, vamos dizer que elas se prestam a objetivos diferentes. Eu fui indicado para TCC também, por questão de proximidade, mais de distância, que eu optei por essa psicóloga que é da Gestalt. Mas eu diria que todas funcionam, que mais importante do que linha teórica é o vínculo que você tem com o terapeuta e o seu engajamento no processo. Acho que isso que realmente faz diferença. Cada linha vai tentar te promover saúde de um jeito, mas o resultado vai depender muito dessas coisas, sabe? Do vínculo no com sentido, o profissional. assim, do objetivo mais prático de adaptações. Porque, por exemplo, eu já fiz a psicanálise, eu gostei muito, mas para mim ela não é muito boa nesse propósito de coisas mais práticas do dia a dia, assim, sabe? Então, é nesse sentido também que eu pergunto. Sim, o objetivo é outro, realmente. E a Gestalt, tu acha que ela atende essa questão também de adaptações? Sim, como a minha terapeuta também é neuropsicóloga, aí trabalha também essa parte de reabilitação, que eles chamam, né? Reabilitação neuropsicológica.
Mas eu acho que alguém que pode falar melhor sobre esse processo talvez seja a Adriana. Uhum. Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, mas eu vou dizer que funcionou para mim a análise quando eu fiz. E nesse momento também está funcionando o processo que eu estou fazendo, porque as adaptações que eu estou fazendo estão dando certo. Eu consegui ir reduzindo os comportamentos de risco. Às vezes eu entrava em risco de novo, aí eu ficava naquela ressaca moral. Pô, mas eu preciso parar com isso. Podia ter batido o carro e morrido de novo. Aí eu fui, mas como é que eu posso me planejar para isso não acontecer? Meio que é um processo, sabe? E aí a TCC é mais objetiva com essas questões. Eu acho que isso é bom. Eu acho que é questão de objetivo, mas Sim. funcionar, vai funcionar, mas vai funcionar de outro jeito. Vamos dizer assim, sou bem leigo para te responder bem isso. Sim. Tá bom, obrigada. Também vou manter, porque eu tô assim, bem de domingo aqui, ó, e minha fotinho aí tá mais bonita do que eu tô agora. Duvido, mas vamos lá. Eu vou responder para a Taren, tá? Antes de eu ir para minha pergunta. Taren, eu sou psicóloga, superdotada, e todas as abordagens funcionam. O Alberto, né? Tá na letrinha aí. O Beto respondeu super bem. Todas funcionam, mas o que varia é o vínculo, é o bater o santo, é o dar match com o terapeuta e é o seu engajamento no compromisso da sua transformação pessoal. Não é o terapeuta que vai fazer você mudar, não é a abordagem que vai fazer você mudar. A tua vontade de mudar, teu propósito tem que estar acima do terapeuta e da abordagem. Aí, especificamente, se você busca uma ajuda para o teu dia a dia, coisas práticas, eu chamo de os processos da vida na Terra. Eu também sou espiritualista e falo, ó, processos da vida na Terra. Cuidar de casa, cuidar de dinheiro, cuidar de comida, cuidar de escola, de estudos, cuidar de trabalho, né? Todas essas coisas materiais, cuidar do tempo. Eu sugiro você também buscar passar por uma consulta com uma TO, terapeuta ocupacional. Ela vai te ajudar nas tarefas da vida diária e da vida prática, criar rotinas, criar formas de não esquecer, criar formas de fazer melhor, sabe? Assim, é coisa da vida prática. E não vai ficar buscando muito a causa disso, né? Você é assim porque você não mamou, você é assim porque você é filha do meio. Não. Não importa do porquê que você é assim, mas você quer melhorar em tal aspecto. E talvez a TCC possa te ajudar na mudança do pensamento, porque tanto superdotados raiz, que são os que só têm superdotação, né? Quanto os com autismo e com TDAH junto, nós tendemos a ter rigidez cognitiva em menor ou maior grau. É do meu jeito, eu sei fazer, do meu jeito é melhor. Isso piora com as crenças de doença. É assim, eu não posso fazer tal coisa porque eu vou me desregular. Eu não posso com não sei o quê porque eu vou passar mal. Já vai decretando que você não pode, não sabe, não consegue. E aí a TCC vai identificar essas crenças limitantes e vai propor uma atitude mais mobilizadora, mais positiva frente às coisas. Então, esse foi minha 5 minutos de contribuição aí, basicamente um podcast. Adorei, obrigada. Obrigado, Adriano, muito bom. Você vai fazer uma pergunta também? Eu Fala vou aí. fazer uma pergunta. Beto, eu entrei, fazia uns 20 minutos que vocês já estavam, e aí eu não sei se você já tinha falado da música na sua vida, mas a minha pergunta é, pouco que eu te conheço, pouco do que eu vejo do teu trabalho, que você manda alguma coisa para mim de vez em quando, eu acho que você é um mega músico, e eu não sou musicista, eu sou cantora de coral e apreciadora de música só. Enfim, eu te acho um baita músico. Aí eu peguei só a parte que você estava falando do eu não consigo, eu não faço, eu não posso, eu não sei, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu não ouvi você falar, eu sou um baita músico. Mas eu não me acho um baita músico, talvez por isso eu não falei. Então,
Então eu tava indo certo. Cara, eu não vou bem em matemática, não vou bem, acho que era Forças Armadas, eu não vou, mas eu vou muito bem em música. Então, cadê? Como é a música na sua vida e por que não tem resposta por que você não se acha um baita músico. Então, no que você se sente super na vida, né? Tá, eu não vou bem em matemática, eu não vou bem em Forças Armadas, mas eu vou muito bem e amo. Caraca, a pergunta é difícil, Adriana. Que situação que você me coloca. A música vem de criança. Minha família é muito musical. Nas festas da família a gente tocava. Eu comecei com 10 anos de idade, fazendo aula formalmente. Nessa época que eu desengajei da escola, no ensino médio, eu engajei muito na música. Eu peguei o dinheiro que eu tinha juntado na Marinha, comprei violão, comprei a minha primeira guitarra. Alguns professores me ajudaram muito, foi muito bom conhecê-los. Eu tive professores que me atrapalharam muito, foi muito ruim conhecê-los. Mas eu descobri depois da avaliação que apesar de ter feito muito estudo formal, eu estudei no conservatório, tenho muitos livros, fiz muitos cursos, mas eu tenho uma maneira, vamos dizer, autodidata de compreender. Quando eu vou passar uma matéria para um aluno meu de música, eu meio que não faço exatamente o que os meus professores me passaram. Eu meio que linko várias coisas diferentes e eu tenho a minha própria forma de compreender e eu só fui entender isso depois da identificação. As minhas assincronias se expressam na música, tipo, algumas coisas surpreendentemente fluem muito bem, outras coisas não. Outras coisas eu estudo muito tempo e não vai. Eu não consigo e aí eu não entendo muito porque eu desconfio que eu possa ter alguma dificuldade de processamento auditivo, porque eu tenho umas dificuldades que meio que eu não consigo entender, tipo, com tanto tempo que eu estudo, eu tenho algumas dificuldades de percepção musical. O que eu quero dizer? O que é mais importante de tudo? As coisas que eu tenho muita dificuldade, eu consegui criar algumas estratégias para melhorar um pouco. E eu que fiz isso, como usar um aplicativo para estudar percepção musical, aí ser metódico com a maneira que eu ia usar isso. Alguns métodos que eu criei para aprender algumas coisas, eu mesmo criei, como para mapeamento de escala, para improvisação. Eu usei muito minha criatividade para dar conta das demandas, né, que eu tenho. Beto, isso que você está contando já é superdotação, porque uma das definições de inteligência que eu gosto, que eu uso bastante, assim, é inteligência, capacidade de resolver problemas novos. Porque problemas que eu já conheço, é só repetir a solução deles, né? Então, o problema novo é que demanda a nossa inteligência. E a metáfora que eu também gosto é do geladeira auto-defrost ou forno autolimpante, que você já percebeu da dificuldade, você já vai atrás do aplicativo, você vai atrás do método, já implementa, já supera, e a gente não percebe a dificuldade, a gente só percebe, eu só vejo uma gravação bacana e eu não sei o trabalho que você teve por trás disso. Adriana, então, você precisa conhecer coisas melhores, Adriana. Sua régua está muito baixa. Pronto, era isso que eu queria saber da música na sua vida. Obrigada. Não, obrigado aí. Eu faço essas brincadeiras e tal. Mas então, o lance é que não vai em linha reta, sabe? Meio que não vai pelo caminho tradicional, isso é muito louco. E eu preciso dar uma curva, fazer um desvio para encontrar a maneira que eu consigo aprender. Tem pessoas que falam, cara, muito bom, você tocou muito. Tem pessoas que já, sei lá, as críticas a gente sempre ouve mais, né? Eu já tive situações chatas também, de ser criticado em trabalhos. E eu sou bem perfeccionista, né? É difícil acharem um lugar para me criticar, mas às vezes acontece. E eu tenho defeitos também, todo mundo tem, né? A gente melhora reconhecendo os defeitos. Eu acho que dá uma certa insegurança criar os meus próprios caminhos, porque não é o caminho que todo mundo faz. Não sei se eu fui claro. Sim, que legal, muito obrigada pela generosidade, que eu conheci mais uma parcela do Beto. Obrigada, queridão. Valeu, Adriano. Daqui a pouco é você aqui, tá? Ai, que medo! Gisele perguntou aqui no chat: Beto, como você lida com a empatia, sensibilidade e senso de justiça na condição de superdotação?
Observa que essas características te ajudam ou atrapalham na vida? Olha, a sensibilidade me ajuda muito no meu trabalho. Como musicoterapeuta, eu lido com pessoas que têm dificuldades de comunicação. Para você perceber o que a pessoa que não fala está comunicando, ou a pessoa que tem dificuldades, você tem que estar muito aberto, muito atento. E nesse ponto eu acho que ajuda muito. Senso de justiça é meio difícil de lidar. É bem fácil de entrar numa rigidez. Eu acho que meio que eu faço um processo de aprender a ser mais flexível, intervir menos, respeitar os posicionamentos dos outros. Por exemplo, eu tenho amigos bolsonaristas e lido bem com eles. Inclusive, para falar de política, eu vou ouvi-los de boa. Eu acho que eu dei um exemplo bom. Eu acho que o que é mais complicado é a alta intensidade emocional. Isso é bem difícil de lidar. Eu acho que esse é o ponto. A alta intensidade emocional desregula a gente. O ranço é muito ranço, a tristeza é muita tristeza. Isso é complicado. Eu acho que essa é a parte difícil. Assim. Tem mais uma pergunta dela. Como se sentia antes da identificação em relação a pertencimento social? Eu aprendi a socializar. Como eu falei, né, que eu evitava falar, fui aprendendo a evitar falar de alguns interesses meus. Eu participei de movimento estudantil, fui meio que uma liderança, assim, fiz eventos, tive que lidar com muitas pessoas. Eu trabalho lidando com o público, né? E era difícil para mim essa exposição até. Eu acho que tudo se aprende e a gente aprende mais rápido, né? Mas eu fui aprendendo como chegar, como sair, esses detalhes. Mas assim, eu vejo que às vezes me sobrecarrega. Às vezes eu estou me abrindo muito para o outro demais e estou me fechando muito para mim. Acho que esse é o ponto. E esse é o preço por socializar bem, às vezes. Às vezes eu preciso de um dia como hoje, que eu estou sozinho aqui, sei lá, lavei minha roupa, cozinhei, fiquei deitado olhando para o teto. Eu preciso ter um jejum social, senão eu tô ferrado. Senão... Você ainda fazer masking, Beto, ou não? Dá para chamar de masking, sim, mas é muito natural, é muito automático. Quando eu tive uma depressão mais forte, eu estava em casa, eu chegava num ponto das pessoas falarem comigo e eu não conseguia responder. Eu precisava sair de casa e não conseguia levantar da cama. Mas se mesmo assim, se uma outra pessoa de fora da minha família viesse interagir, eu conseguia mascarar isso, ter uma interação, sabe, simular. Não sei, eu fui aprendendo a lidar com isso, sabe, que calar dentro para falar para fora. Eu não sei se isso é saudável ou não, mas vamos dizer que é a maneira que eu lido. Tarim, pode perguntar. Oi. Como alguns de vocês sabem, o meu grande ponto é a questão de problemas no ambiente de trabalho. E eu ainda estou tentando entender que problemas que decorrem da superdotação e quais que decorrem das outras neurotipicidades. Tem coisas que são muito próximas, para mim, se confundem, né? E eu fico bem curiosa para entender quais que podem vir especificamente da superdotação. Se são os mesmos, se tem alguma diferença e da onde que vem, né? Como que é essa engrenagem. Então, não sei se tu teve esse tipo de desafio também, Beto, no ambiente de trabalho, mas se teve e puder me explicar como que tu relaciona com a questão da superdotação especificamente. Vamos colocar assim, o meu trabalho não é... A maneira que eu trabalho não vai ser muito convencional. Como eu já falei, eu procuro meus próprios caminhos para dar aula, etc. Na clínica também, como terapeuta, eu meio que uso minha criatividade, etc. Isso já não foi bem visto. Eu já trabalhei numa instituição muito comportamental, que seguia uma linha método TEACH, nem é tão mais usado hoje. Me dava um pouco autonomia, diziam, não, você tem que fazer essa atividade aqui. E, eu conheço minha área muito mais do que o profissional de outra área que me dava a ordem, né? Foi difícil lidar com isso, mas é muito louco, porque eu lidei de uma maneira afirmativa, sabe? Eu estava sendo muito questionado, muito invalidado, ia ter uma reunião de equipe, eu falei, eu vou chegar com o pé na porta, com um artigo, com tudo, ou eu vou ser demitido ou eles vão me aceitar, melhor. Eu cheguei cheio de moral, assim, não, porque eu vou explicar para vocês o que é musicoterapia, tipo, vocês não sabem, né? Então eu vou falar. Vou dar uma palestrinha para vocês aqui. E eles gostaram, assim. Aí teve uma outra reunião de equipe, quase um ano depois, uma colega falando me invalidou, assim, me desqualificou muito. Ela me desqualificou muito. Falou que ela estava quase caindo para trás com as merdas que eu estava fazendo, que aquilo não era terapia nada, e meio que ninguém me defendeu. Achei aquilo muito absurdo. Eu fiquei num ranço ferrado, aí eu fui catar fundamentação, dissertação de mestrado, artigos, livros, para mostrar que o que eu faço não é nada de novo. Eu mandei direto pros meus chefes na época. Aí eu falei, eu fui desqualificado de uma maneira leviana. Vou te dizer
que nesse lugar as coisas se adequaram ao que eu precisava. Tipo, eu tinha que atender em 20 minutos. Gente, 20 minutos não é terapia. E eles falaram que no método era 20 minutos. Olha que burro eu, né? Aí eu falava, não, eu preciso fazer um atendimento melhor para as pessoas, pelo menos 40 minutos, né? Para dizer que é terapia. Mas e assim, era convênio? Hã? Não era nem convênio. Era particular. Nossa. Aí eu ia uma vez por semana e tinha falta. Aí eu atendia 20 minutos, ficava ocioso, eu ficava fazendo yoga na sala de musicoterapia. Aceitaram essa mudança, vamos fazer então 40 minutos. Mas assim, levou uns 4, 5 anos para acontecer isso. E quando aconteceu, veio a pandemia. Eu conquistei autonomia nesse trabalho com o tempo e criei uma relação ótima, por incrível que pareça, com todo mundo, inclusive com a fono que me desqualificou. Mas eu vi como era demorado, e aí eu comecei a trabalhar em outro lugar que me dava autonomia. Aí eu falei, cara, que diferença, não precisa fazer esforço, as pessoas já entendem que eu sou outro profissional. Uma das minhas chefes me atendia em fisioterapia respiratória, e ela foi a primeira que eu falei, eu fui avaliado, eu sou neurodivergente. Aí ela no início não entendeu. Ela falou, você precisa fazer avaliação para ver se você teve declínio cognitivo por causa da Covid longa. Eu falei, não, eu não só não tive declínio cognitivo, como eu sou superdotado, como eu contei acima da média. Aí era muito engraçado que um dia eu cheguei, estavam todos, são 6 sócias, né? São 5 sócias. Estava todo mundo na sala, aí ela explanou para todo mundo. Gente, o Alberto é superdotado, ó. Aí pronto, já, sabe, e foi uma aceitação, aí eu reduzir carga horária, não teve problema. Tá, indica um colega para fazer o resto. Aí eu indiquei. E eu tenho uma relação muito boa no trabalho. Tenho muita autonomia, sem estresse. Tu conseguiu redução de carga horária só pelo fato da superdotação? Não, eu já tinha conseguido antes. Por qual motivo? Foi um trabalho de formiguinha implementar musicoterapia nessa clínica, porque não tinha muita liberação de convênios. No início eu ia atender 2, 1 ou 2. Aí fui atendendo 3, depois de um tempo eu fechei uma manhã, aí, sabe, foi devagar. Em 6 meses eu já estava com um dia fechado, abri outro dia, foi assim. Aí, quando chegou no meio da pandemia, em agosto de 2020, de repente eu estava com mais de 40 pacientes na agenda, e foi meio que do nada. E eu fiquei super estressado. Aí eu falei, cara, eu não dou conta disso sozinho. Aí eu comecei a chamar colegas para trabalhar, e foi bem legal, assim, eu era o único lá, né? E assim, se tivesse alguém para atender, problema nenhum. Porque eles só queriam que as crianças tivessem atendimento. Teve uma criança que ficou esperando o horário comigo por 2 anos. Eu fiquei bolado com isso, pô. Aí eu falei, tem que ter mais gente aqui. Hoje tem 6 pessoas atendendo lá. E a gente se organiza com os horários, com as salas. E a gente se dá bem também. Então, cumprir a demanda tá bom, é isso. Adriana, tem mais perguntas? Eu queria fazer uma complementação para a Taren sobre adaptações no trabalho. Para Taren, para todos, né? Porque quem nunca? Então é o seguinte, eu acabei de acabar uma pós-graduação chamada Emprego Apoiado. É um método que ele é mais difundido para pessoas com deficiências e com deficiência intelectual, mas eu fui fazer por conta das nossas demandas. Então o conceito é assim, não é genérico assim, a gente tem dificuldade no trabalho, não é igual para todo mundo, não é o trabalho que é o problema, não é a nossa divergência que é um problema, tem que ser estudado cada relação. Em quais critérios? As nossas facilidades e potencialidades, os nossos interesses e as nossas necessidades de apoio para aquele trabalho, ofício mesmo, né, para aquela atividade, para aquelas pessoas, naquele contexto. A gente pode ir muito bem numa empresa, num grupo, num departamento, e a gente pode ir muito mal na mesma empresa, em outro grupo, em outro departamento. E vice-versa, né? Alguém pode indicar a gente para um lugar que é maravilhoso para deficientes e a gente, como superdotado ou autista, não conseguir ir tão bem. Então, é muito relativo. Aí tem que fazer estudo de caso de cada interação. A notícia boa é que existe método para isso, né? Nós não somos o problema mora na interface com as pessoas que não conseguem se relacionar com a gente e a gente mesmo, quando a gente não consegue se relacionar com os outros, em vários níveis. Não dá para generalizar, é bem específico para cada situação. Pô, bacana, Adriana.
A galera já tá querendo saber da live contigo, já tá até marcado, gente. Eu vou divulgar direitinho. Adorei, obrigada. O lance também é a mente que não desliga, né? Se você faz mais carga de trabalho, é mais difícil você desligar. Tipo, no fim de semana, no fim do dia. E no meu caso, não é só isso. Eu trabalho meio expediente. Eu tenho que me dedicar a outras coisas que não são exatamente meu trabalho. As coisas artísticas, etc. Eu preciso ter um tempo para isso, senão eu não lido bem. Os meus interesses são múltiplos. Então eu preciso ter um tempo para os interesses múltiplos. Que o trabalho geralmente não é múltiplo, né? É muito relacional, sabe, Tarinha? Não é só o que você faz na prática no trabalho, mas o ambiente pesa muito. Tem lugar que eu acho que eu não daria certo, não, pelo que eu vejo. Tipo isso. Vou só complementar aqui com relação ao trabalho também. Eu precisei, acho que eu já falei isso antes, mudar tanto o ambiente. Hoje eu trabalho com home care, eu trabalho mudando o ambiente. Não são as pacientes que mudam, sou eu que mudo de ambiente. Não, pacientes também mudam, mas eu que mudo de ambiente e também reduzir carga horária. Mas isso é muito porque você também é autônomo, né, Beto? Sou PJ. Consegue fazer isso, dessas adaptações, porque a gente que cuida da própria agenda acaba tendo essa vantagem na saúde por isso. Eu já trabalhei também dando aula particular na casa dos alunos. Eu gostava muito de trabalhar assim. Eu andava embaixo de chuva, embaixo de sol, carregando instrumento, achava linda. Mas eu dava distâncias longas, assim, mas super, super me sentia bem fazendo isso. Andar eu não ando, né? Porque eu tenho preguiça, eu vou de carro. Não, ia a pé. Não, Deus me livre. Mas só essa mudança de ambiente, às vezes, tipo, eu saio do atendimento, entro no carro e ligo uma música, já dá vejo a luz do dia, já regula um pouco mais, eu acho. Sim, eu também, ficado na mesma sala o dia todo, como eu cheguei a ficar pouco tempo, assim, né? Eu sentia também um pouco opressivo, assim, era demais pra mim. Diga, Eduardo. Vou fazer por voz, que aí fica mais fácil, né? Eu tava perguntando pro Beto o que ele chama de dificuldade de percepção musical. Se é tipo assim, mudar de campo harmônico, reconhecer intervalos, o que exatamente que ele quis dizer com isso, sabe? Porque percepção musical é um negócio muito amplo. De que exatamente que ele tava falando? Então, a minha dificuldade maior é a percepção harmônica, a percepção de acordes. Quando tem várias coisas juntas, eu tenho dificuldade de... Tipo, pra mim é mais fácil tirar um solo de ouvido do que uma harmonia. Não sei se você consegue pegar por aí. Pegar uma linha melódica é mais fácil. A harmonia, pra mim, é tudo muito junto. Se eu não faço exatamente aquele voicing que o instrumento está fazendo, aí eu acho estranho. Sei lá, se a harmonia for num teclado e não num violão, ferrou. Aí para eu entender que mesmo sendo o mesmo acorde. Eu tenho umas dificuldades assim. Mas eu me adapto, eu procuro transcrição, procuro vídeo, procuro o que for assim para eu conseguir assimilar aquilo mais rápido. Sei lá, se a gravação é muito ruim, tipo, eu não consigo pegar Beatles de orelha. Eu sempre me confundo. Desculpa quem é fã de Beatles. A qualidade na época era muito ruim, era nos 60, então não tem como dizer que aquele tempo era bom. Aquilo ali você não ouve nota, você ouve um monte de ruído que era o que dava para gravar. Mas, sei lá, um thrash metal. Pra mim aquilo é só barulho, como é que eu vou achar nota ali? Aí tem coisa que eu preciso me adaptar. Mas é uma dificuldade que, no nível que eu tenho de estudo, no tempo que eu tenho de estudo, eu me cobro, assim, pô, isso já deveria ter sido superado. Mas é mais quando tem mais de uma coisa junto, entendeu? Eu tenho dificuldade até de reconhecer uma música num ambiente que tá pessoas conversando, que tem muita informação de som. Aí tem uma música tocando, aí outras pessoas identificam primeiro que eu. E eu não consigo, eu tenho dificuldade de reconhecer. Sim, deu para entender, mas eu queria fazer outras perguntas também. Mas e com relação, você falou que para perceber melodia você tem mais facilidade. Eu também tenho muita dificuldade de tirar música de ouvido, cara. Eu não consigo. E até para reproduzir alguma coisa, tipo um solo, eu tenho dificuldade. Mas eu tenho muito mais facilidade para criar as coisas. E eu queria saber de você, contigo é assim também? Tu tem mais facilidade de criação e uma certa rigidez com tirar coisa dos outros? Como é que é isso? Tirar coisa dos outros, né? Tirar música dos outros. Sim, os dois. Eu sou criativo, eu adoro trabalhar criando,
Só que em muitos trabalhos que eu faço, eu não tenho espaço para isso, ou eu tenho pouco espaço para isso. Às vezes eu entendo o contexto, tem que ter bom senso de entender, nesse contexto aqui, o público vai demandar que eu faça o mesmo solo que está na gravação original. Minha liberdade vai ser mais ou menos na maneira que eu vou interpretar aquilo. Muitos trabalhos que eu faço, não vai sobrar muito espaço para criar, não. E eu sou perfeccionista nisso. Se tem que fazer assim, eu faço assim. Mas aí eu sufoco muito a minha criatividade, às vezes. E isso não é legal também. Entendeu? Isso parece com o que eu falei sobre socialização também. Sim, né? sim. Mas, pelo que você está me dizendo, cara, você parece ser um cara que tem uma criatividade muito grande, mas que não consegue expressar ela por causa do contexto. E aí é aquela velha história, né, cara? É a ave que tá tentando nadar, é o tubarão que tá tentando voar. Aí não acaba gerando esse choque, né, cara? Sim, só que eu sou uma ave que consegue nadar bem. Eu dou meu jeito e vou conseguir. Vou fazer minhas estratégias e vou resolver o que tem que resolver, sabe? E eu também sou eclético, eu atuo em muitos estilos diferentes. Eu não vou tocar blues tão bem quanto o cara que só toca blues. Eu não vou tocar metal também quanto o cara que só toca metal. Não vou tocar samba tão bem quanto o cara que toca samba. Mas eu toco tudo isso. E eu gosto de tocar tudo isso. Eu acho que cada estilo me ensina uma coisa diferente. Eu acho que é muito abrir o espaço para isso. Às vezes eu tenho que abrir o meu próprio espaço, meio que, sabe? E às vezes eu não me permito. Meio que eu vou dando importância ao que tem retorno mais imediato. Não sei, acho. Acho que ficou claro. Sim, deu pra entender. Você acaba tentando compensar aquilo que você tem mais dificuldade para poder equilibrar, né? Sim, e consigo. Eu vou te fazer um elogio. Tu toca jazz muito bem, cara. Quê? Jazz muito bem, sério. As suas ideias melódicas são muito boas. Pô, obrigado, cara. Eu tive um lance de tocar na noite, coisa assim que eu tinha que improvisar muito, porque não era muito preparado antes. Às vezes eu não sabia que música ia ser tocada e eu tava lá no palco. Passei muito por situações assim que eu fui aprendendo a ter ideias. Eu tive até um professor, um contexto mais de contraponto, de música erudita. Ele até elogiava isso, que eu conseguia ter ideias boas na hora que eu quisesse. E muita gente tinha dificuldade nisso, era muito intelectual, cerebral, mas na hora de simplesmente expressar uma melodia legal não conseguia. Ele falava que o músico, né, o artista, o compositor, não precisa esperar o momento certo de grande inspiração para criar. A hora que você tem que criar, você vai lá e cria. Então, meio que eu sigo essa filosofia. Acredito que aquela música dentro de você está tocando. Você precisa aprender a se conectar com ela. Mas eu sou muito autocrítico. Às vezes são vários takes. Eu já fiz mais de 100 takes para vídeo de Instagram. Eu sei que você falou, eu entendo, cara. Eu já gravei muitos e muitos vídeos, assim, vários takes do mesmo vídeo para conseguir postar. Mas no meu caso, eu me preocupo muito mais com técnica, né? Que eu gosto dessa coisa do shredding e tal. Então, passo horas e horas só treinando a coordenação motora. Dá para treinar de uma forma muito objetiva. Não é bom perder muito tempo com coisas mecânicas, porque tem outras coisas que também são importantes. Mas eu já fiz isso também, já toquei, né, thrash metal, já toquei coisas que me exigiam muito da parte mais motora. Eu já gravei com um produtor que nada do que eu fazia estava bom, foi bem sinistro isso. Aí quando estava bom ele elogiava muito também, mas caraca, foi bem complicado. Eu já gravei com um produtor que eu falava, cara, eu não gostei, eu quero fazer de novo. Aí o cara falava, não, eu não vou deixar você gravar de novo não, isso aqui já tá bom, porque eu quero é isso aqui. Acho que essa cobrança depende do ambiente que você tá e de com quem você tá lidando. Tem gente que vai pegar mais no seu pé. Uma banda que eu tive, o cantor pegava muito no pé, chegava a ser abusivo. Mas a maioria foi uma relação boa, assim. Eu acho que eu só saí por causa de questão minha, assim, né? Que eu já tive, acho que umas 30 bandas e eu vivo entrando e saindo de trabalho. Acho que é mais uma questão desse meu perfil, de buscar coisas diferentes. A Gisele mandou um comentário falando que ela também tem essa questão de querer trabalhar em vários lugares. Ela trabalha em vários fóruns e com temáticas diferentes, que enjoaria demais ter que ficar a semana toda num só lugar, precisa de rotina dinâmica. Acho que isso é bem característico, né, do SD. Muita gente relata, né? Tem o negócio do tédio do superdotado, né, que a gente tem um tédio que não é bem tédio. Eu acho que isso é muito complexo. Eu gosto das postagens de alguns especialistas, mas eu acho que a galera cria novos estereótipos, querendo desconstruir um estereótipo, criar outro. E o formato das redes sociais limita muito, porque como é que você vai falar em alguns slides ou em 3 minutos, explicar um conceito complexo? Eu entendo que é difícil. Como mas que a gente não vai entender também, né? Porque
alguns especialistas eles falam muito para um público mais leigo. Aqui a Adriana indicou o livro Tudo, de Emily Wapnick. Eu li o Deus Zebra, gostei muito, tá atualizado, muito bacana. Inteligente demais para ser feliz. Tem umas coisas muito boas. Sim, e tem muita coisa saindo ainda, tem muita coisa que vai mudar lá para frente com essas questões, porque estão estudando um pouquinho mais, estão aparecendo mais diagnóstico, identificação. Por isso que eu aposto nisso, né? Eu acho que eu vi o que as pessoas dizem, e é muito legal. E a gente encontra muitos pontos em comum, se identifica. Teve também o Whindersson falando da identificação dele, tem algumas pessoas famosas que estão contando também quando recebem. A atriz Fabiana Carla, né? Uma humorista também. Carla. Esse movimento é bacana, né? Porque a galera pensa, infelizmente, que o superdotado está só nas áreas mais valorizadas da cultura, né? Como é que é a piada? Você tem que passar no ITA ou na USP para ser superdotado? Ou como é que é? Quem é um psicólogo para avaliar um superdotado? Se não entende nada de matemática. Eu achei muito boa. Teve essa, eu não vi. Ah, você perdeu. Essa foi muito boa. Perdi, esse eu perdi. Que foi? Tipo assim, tudo na psicometria estatístico, né? Aí a galera, não, mas o psicólogo não entende nada de matemática. Tipo assim, eu vejo, tem uma galera, eu entrevistei, né, a Gisele e a Tari, e elas são identificadas há pouco tempo. E como elas estão autoconscientes. E eu vejo uma galera que está identificada há mó tempão. Caraca, fala cada absurdo. Tem. E olha, gente, essa pessoa não leu nada. Não... Caraca, e... eu não entendo. Adriana, desculpa te colocar nessa sinuca de bico. Lá vou eu de novo. Esse Galera, teste, eu sou da Mensa. a maneira que eles testam, você pode dizer que é válido? Então, é o seguinte, eu fiquei uns 10 anos, desde a minha identificação até eu querer ir para a Mensa, porque eu tinha preconceito. Depois que eu entrei, eu vi que assim, tem gente bacana e gente nada a ver em todo lugar do mundo, na Mensa também. E é um trabalho bem legal, eu estou lá de voluntária na Fundação Mensa para pesquisa, enfim. Trabalho decente. A prova da Mensa não é avaliação de altas habilidades. A prova da Mensa é uma prova de ingresso na Mensa. A Mensa é uma associação de pessoas de alto QI. Não é uma associação de superdotados. Se ela passar naquela prova, ela está dentro da associação. Ponto. Então, a gente tem que distinguir bem. Eu já fiz avaliação de mais de um colega e até eu estou lá na lista de profissionais com convênio deles, né? Que, né, o cara que é advogado, o cara que tem, sei lá, quentinha para vender, tal. A gente tem lá uma lista de profissionais que dá desconto para colega da Mensa. Aí eu tô lá também. Aí eu já fiz avaliação dos colegas que entraram pela prova. E ele não sabe o QI dele, no que ele é bom, se ele tem TDAH. Não tinha avaliação, ele só tinha o ok para o ingresso na Mensa. A prova da Mensa, ela não é diferente do AIS ou do VISC? Sim, é mega diferente, porque para você fazer uma bateria VAIS ou VISC, você vai 3, 4 vezes no consultório de um neuropsicóloga, e fica lá por 1, 2 horas, e é um trabalho gigante, carérrimo, e isso é uma outra discussão que as famílias brasileiras nem sempre podem pagar, e aí um monte de criança fica sem identificação. Bom, e são diferentes assim, no sentido de que a prova da Mensa ela é mais restrita, né? Tipo, tem áreas específicas que ela vai avaliar, diferente do VISC. É assim, é uma prova, porque o VAIS é uma bateria de testes. Aí o neuropsicólogo escolhe e fala, para inteligência, para Juliana, eu vou usar esse, mas esse não precisa, sabe? Ele consegue escolher qual que vai usar com a pessoa. E demora para caramba. A prova da Mensa é uma aplicação coletiva, numa sala que é alugada, sei lá, num hotel, numa escola, um monte de mesinha, assim, tem lá a duração de 1 hora e acabou. É uma prova coletiva, preenche, entrega e aí espera seu resultado. Pode ser feito individual também, a agenda lá onde faz individual, mas é um teste. Então, a Mensa convencionou que se a pessoa passar nesse teste, quer dizer que ela é super inteligente, quer dizer que ela pode entrar na Mensa. Mas isso não é uma identificação de superdotação. É uma prova de ingresso na Mensa. Eu acho que o problema é quando a gente vê a Mensa como uma representação hegemônica da superdotação, como se fosse uma entidade que representa a superdotação no Brasil, no mundo. E a proposta não é essa. Eu acho que essa é a confusão que se faz. Isso.
É uma associação de pessoas de alto QI. Vai ter gente superdotada ali, vai ter gente que só tem alto QI. Quando que a pessoa só tem alto QI? Eles fez uma avaliação alguma vez na vida, deu QI número 100 e tanto, só que a pessoa pode estar muito adoecida, a pessoa pode estar no quarto jogando, não é o e-gamer, né? O e-gamer é um atleta que ganha para isso, tem que fazer condicionamento físico, alimentação, sono, né? Ele estuda, tal, é um atleta dos e-games, mas o que a gente vê são pessoas viciadas em o gaming disorder, viciado em jogo, viciado em tela ou em substâncias, que não está exercendo a superdotação dela, está adoecida e passou na mensa. Ou assim, a pessoa está há muitos anos com depressão e não usa nada de substância, não é viciada em jogo, nada, mas está adoecida, tem várias situações que a pessoa pode ter um alto QI, mas não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue ter área de excelência para dizer assim, minha área é dança, não está produzindo nada. Aí tem uma outra discussão, né? Fiquei meio bad vibes agora, pensando. Tem um povo muito adoecido, gente, tá legal. Por incrível que pareça. Tá muito legal a live. Gente, temos 3 minutos. Beto, muito obrigada pela entrevista. Ficamos muito felizes em te receber no nosso projeto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra. Muito obrigada pela minha canja, Beto. Sou tua fã. Beijo, beijo, beijo. Adriana, tá todo mundo ansioso pela sua live agora. Pronto. Viu o problema que você arrumou? Não posso nem faltar mais. Não. Próxima live da Adriana. Brincadeira, não sabemos a data ainda, mas vamos anunciar. E, gente, não se esqueçam, curtam, compartilham e sigam o nosso canal. Obrigada, Juliana. Tchau, bom domingo. Beijo.